Você está ouvindo o audiobook Marketing 4.0? Esta é a versão dividida por capítulos. Se você quer o áudio contínuo ou download do arquivo completo, confira os links na descrição. Parte 1. Tendências fundamentais moldando o marketing. 1. Mudanças de poder para os consumidores conectados, de vertical, exclusivo e individual a horizontal, inclusivo e social. Charlie Frost era um teórico da conspiração que estava convencido de que 2012 marcaria o fim da civilização. Um grupo de geólogos constatou em 2009 que a crença de Frost poderia ser verdade. O núcleo da Terra estava prestes a explodir e provocar uma catástrofe de enormes proporções. Ao tomarem conhecimento disso, os líderes mundiais se reuniram para buscar uma solução e decidiram construir espaçonaves gigantes, semelhantes à Arca de Noé, para salvar grupos selecionados da população do planeta. Os sobreviventes deveriam iniciar uma nova civilização. Essa história é completamente fictícia e foi retirada do filme 2012. No entanto, muitas das cenas do filme simbolizam a mudança que estamos vivendo hoje, os velhos padrões da civilização. Políticos, econômicos, socioculturais e religiosos estavam sendo destruídos e substituídos por um conjunto mais horizontal e inclusivo de padrões sociais. Os líderes das superpotências ocidentais foram forçados a abrir mão de seus egos e colaborar. Tiveram até que contar com a China para construir as espaçonaves gigantes. As naves também funcionaram como símbolos de um novo mundo, no qual pessoas diferentes estavam conectadas entre si sem quaisquer fronteiras geográficas e demográficas. Hoje vivemos em um mundo totalmente novo. A estrutura de poder está passando por mudanças drásticas. A internet, que trouxe conectividade e transparência às nossas vidas, tem sido em grande parte responsável por esta transformação. Testemunhamos como potências exclusivas se renderam ao poder da inclusão. O G7, grupo exclusivo de nações poderosas, não conseguiu solucionar a crise financeira global sozinho. Teve de envolver as nações do G20, que inclui Brasil, China, Índia e Indonésia. O poder econômico está agora disperso de forma mais abrangente. Grandes corporações também encontraram dificuldade para cultivar a inovação dentro de suas organizações exclusivas. Empresas como a Microsoft e a Amazon acabaram precisando adquirir empresas menores, porém mais inovadoras, como o Skype e Zappos. Mesmo milionários como Bill Gates e Mark Zuckerberg estavam cientes da necessidade de inclusão econômica. Eles doaram sua riqueza para ajudar os pobres por meio das organizações Bill e Melinda Gates Foundation e Startup Education, agora parte da Chan Zuckerberg Initiative, respectivamente. Estamos testemunhando também como uma estrutura de poder vertical tem sido diluída por uma força mais horizontal. Vemos, por exemplo, como no topo dos países mais populosos do mundo estão os Estados Unidos do Facebook. Com a sua população de 1,65 bilhões de pessoas, vemos ainda como os indivíduos agora recorrem ao Twitter para saber as notícias a partir de outros cidadãos. Quando no passado uma grande rede de televisão como a CNN seria o canal confiável, até o YouTube pegou Hollywood de surpresa com o seu sucesso repentino. Uma pesquisa encomendada pela revista Variety revelou que na faixa dos 13 aos 18 anos, celebridades do YouTube são mais populares do que astros do cinema americano. A Sony, um gigante do entretenimento, colaborou com o YouTube para mostrar que forças horizontais não podiam ser bloqueadas pelas verticais. A comédia da Sony, A Entrevista, cujo tema é a Coreia do Norte, foi lançada comercialmente primeiro via o YouTube, em reação ao suposto cyberataque daquele país. A mudança de poder também tem influência sobre as pessoas comuns. Agora o poder não reside nos indivíduos, mas nos grupos sociais. Ditadores foram derrubados por pessoas conduzidas por líderes desconhecidos. O setor financeiro dos Estados Unidos foi abalado pelo movimento de protesto Occupy Wall Street. Combatentes do Ebola foram escolhidos como personalidades do ano pela revista Time em 2014, em vez do presidente americano Barack Obama ou do primeiro-ministro indiano Narendra Modi.
Esses movimentos alteraram radicalmente nosso mundo, levando a uma realidade na qual as forças horizontais, inclusivas e sociais sobrepujam as forças verticais, exclusivas e individuais, e comunidades de consumidores tornaram-se cada vez mais poderosas. Agora elas são mais ruidosas, não têm medo das grandes empresas e marcas, adoram compartilhar histórias boas e ruins sobre suas experiências de consumo. Conversas espontâneas sobre marcas possuem mais credibilidade do que campanhas publicitárias voltadas para um público específico. Círculos sociais tornaram-se a principal fonte de influência, superando as comunicações de marketing e até as preferências pessoais. Os consumidores tendem a seguir a liderança de seus pares ao decidir qual marca escolher. É como se estivessem se protegendo de alegações falsas das marcas ou de campanhas publicitárias ardilosas e usando seus círculos sociais para construir uma fortaleza. De exclusivo a inclusivo. Foi-se o tempo em que a meta era ser exclusivo. A inclusão tornou-se a nova tendência. Em nível macro, o mundo está avançando de uma estrutura de poder hegemoníaca para uma multilateral. As subpotências, sobretudo a União Europeia e os Estados Unidos, percebem que alguns poderes econômicos estão se deslocando para o resto do mundo, mais notadamente para a Ásia, cujo crescimento tem sido constante nos últimos anos. É importante observar que as superpotências ocidentais continuarão poderosas, só que outras nações estão ganhando mais poder com o tempo. Os poderes econômicos não estão mais tão concentrados, e sim distribuídos de forma mais uniforme. Essa mudança econômica costuma ser atribuída ao perfil demográfico das populações dos mercados emergentes, mais jovens, mais produtivas e com um nível de renda em crescimento. Isso cria uma forte demanda por produtos e serviços, o que por sua vez impulsiona o crescimento econômico. Dados recentes, porém, sugerem que as razões talvez não sejam apenas demográficas. Da perspectiva da inovação, os mercados emergentes também estão rumando em uma direção melhor. Dados recentes coletados por Rob Leaton indicam que a inovação vem declinando nos Estados Unidos. O número de startups representa apenas 8% do total de empresas do país, ao passo que 30 anos atrás eram quase 15%. Nos dados de Leaton, o número de falências excede o número de startups. A trajetória da Ásia é exatamente o oposto. De acordo com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, em 2019 a China irá superar a União Europeia e os Estados Unidos em gastos ligados à inovação. Em 2012, a Coreia do Sul tornou-se o país mais avançado em inovação, gastando mais de 4% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. A influência política do mundo ocidental também está em declínio, seguindo a queda do domínio econômico. O poderio militar, que costumava resultar em uma influência eficaz, aos poucos vem sendo substituído pela abordagem mais suave do apoio econômico e da diplomacia. A China, por exemplo, mantém forte influência sobre a África, em razão de seu apoio ao estabelecimento de melhor governança e ao desenvolvimento mais sustentável. As próprias empresas estão avançando em direção à inclusão. A tecnologia possibilita a automação e a miniaturização, que reduzem os custos dos produtos e permitem às empresas atender aos novos mercados emergentes. As inovações disruptivas nos diferentes setores de negócios levaram produtos mais baratos e simples aos pobres, antes considerados um não-mercado. Produtos e serviços que já foram exclusivos estão agora disponíveis para os mercados de massa no mundo inteiro. Entre os exemplos estão o carro Tata Nano, de $2.000, e a cirurgia de cataratas de $16 da Aravind Eyes Care System. Isso também funciona em sentido contrário. Com a inovação reversa, novos produtos podem ser desenvolvidos e lançados em mercados emergentes antes de serem vendidos em qualquer outro lugar. A frugalidade e a consciência dos custos mostradas nos desenvolvimentos de produtos estão se tornando as novas fontes de diferenciação. Notas do narrador. Significado de frugalidade: simplicidade, sobriedade de costumes, de hábito. O texto continua. Um exemplo conhecido é a Mac 400, da GE,
uma máquina de eletrocardiograma portátil alimentada por bateria e projetada para atender a população rural na Índia. Ao ser vendida a outros países, a portabilidade foi seu principal diferencial. A transparência trazida pela internet também permite que empresários de países emergentes se inspirem em seus colegas dos países desenvolvidos. Eles estão criando empresas com os mesmos serviços, porém marcadas por mudanças locais na execução. Existem, por exemplo, a Flipkart.com na Índia, inspirada na Amazon, a Disdus na Indonésia, inspirada no Groupon, a Alipay na China, inspirada no PayPal, e a Grab na Malásia, inspirada na Uber. Clientes nesses países experimentaram estes serviços sem terem de aguardar que empresas americanas expandam suas atividades até lá. As barreiras entre os setores também estão sendo derrubadas. A convergência e a integração de 2 ou mais setores da economia estão virando uma tendência. Os setores têm a opção de competir ou atuar em sinergia para alcançar os mesmos consumidores. Na maioria dos casos, eles buscam a sinergia. Muitos centros médicos começaram a se integrar com instalações turísticas de modo que os custos da assistência médica e das férias possam ser otimizadas. A organização Patients Beyond Borders, sediada no Reino Unido, estima ter atendido cerca de 11 milhões de pacientes turistas em 2013. Entre os tratamentos médicos de destinos populares estão tratamentos dentários na Costa Rica, operações cardíacas na Malásia e cirurgias cosméticas no Brasil. Em alguns mercados emergentes, nos quais o uso de telefones celulares pré-pagos é imenso, o setor de telecomunicações está colaborando com o de serviços financeiros, a fim de fornecer canais de pagamento para produtos e serviços. Um exemplo conhecido é a M-Pesa, uma empresa de transferência de dinheiro com base na tecnologia móvel no Quênia. Dentro de um setor consagrado, os subsetores também se tornarão difíceis de distinguir. No setor de serviços financeiros, os limites que hoje separam os subsetores bancários, financeiros, de seguro e de gestão de fundos, entre outros, desaparecerão, exigindo que as instituições financeiras busquem novos meios de se diferenciar. A integração vertical em um setor criará entidades de negócios que se envolverão em papéis abrangentes, indo do fornecimento de materiais à produção e à distribuição, o que tornará difícil definir em qual negócio a empresa atua. Em nível micro, as pessoas estão adotando a inclusão social. Ser inclusivo não significa ser semelhante, significa viver em harmonia apesar das diferenças. No mundo online, as mídias sociais redefiniram o modo como as pessoas interagem entre si, permitindo que desenvolvam relacionamentos sem barreiras geográficas e demográficas. O impacto da mídia social não para por aí. Ela também promove colaborações globais em inovação. Vejamos o Wikipedia, que foi desenvolvida por um sem número de indivíduos, ou a Innocentive, que promove desafios de pesquisa e desenvolvimento e busca melhores soluções. Na verdade, todas as mídias sociais com a abordagem de crowdsourcing são bons exemplos de inclusão social. Notas do narrador. O crowdsourcing envolve a obtenção de trabalho, informações ou opiniões de um grande grupo de pessoas que enviam seus dados através da internet, das redes sociais e de aplicações para smartphones. As pessoas envolvidas no crowdsourcing às vezes trabalham como freelancers remunerados, enquanto outras realizam pequenas tarefas voluntariamente. O texto continua. A mídia social promove a inclusão social e dá às pessoas a sensação de pertencerem às suas comunidades. A inclusão social está acontecendo não apenas online, mas também offline. O conceito de cidades inclusivas, lugares que acolham a diversidade de seus habitantes, costuma ser considerado um bom modelo de cidades sustentáveis. Semelhantes ao conceito de mídia social, o conceito de cidades inclusivas argumenta que, quando elas escolhem
escolhem minorias que costumam ser deixadas para trás, dando-lhes uma sensação de aceitação. Isso só traz benefícios para as cidades. A inclusão social também pode se manifestar de forma de comércio justo, diversidade no emprego e empoderamento das mulheres. Essas práticas abraçam as diferenças humanas de gênero, etnia e status econômicos. Marca como a The Body Shop estão desenvolvendo um forte compromisso com a inclusão social ao promover valores como apoiar o comércio comunitário e programas como acabar com a violência doméstica. De vertical a horizontal. A globalização cria um campo de jogo nivelado. A competitividade das empresas não será mais determinada por seu tamanho, seu país de origem ou suas vantagens passadas. Empresas menores, mais jovens e localmente estabelecidas terão chance de competir com empresas maiores, mais antigas e globais. No fim, não existirá uma empresa que domine totalmente as demais. Pelo contrário, uma empresa pode ser mais competitiva se conseguir se conectar com a comunidade de consumidores e parceiros para a cocriação e com concorrentes para a competição. O fluxo de inovação, que antes era vertical, das companhias para o mercado, tornou-se horizontal. No passado, as empresas acreditavam que a inovação deveria vir de dentro. Assim, desenvolviam uma infraestrutura robusta de pesquisa e desenvolvimento. Com o tempo, perceberam que a taxa de inovação interna nunca era veloz o bastante para torná-las competitivas no mercado em constante mudança. A Procter & Gamble, P&G, por exemplo, aprendeu isso no início de 2000, quando suas vendas de produtos novos estagnaram. Mais tarde, a companhia transformou seu modelo de pesquisa e desenvolvimento em um modelo de conexão e desenvolvimento. Esse modelo mais horizontal depende de fontes externas para ideias, que, por sua vez, serão comercializadas usando recursos internos da empresa. Sua rival, Unilever, vem evoluindo na mesma direção, capitalizando seu vasto ecossistema de inovação externo. Hoje a inovação é horizontal. O mercado fornece as ideias e as empresas comercializam essas ideias. De forma semelhante, o conceito de competição também está mudando de vertical para horizontal. A principal causa é a tecnologia. A hipótese da cauda longa de Chris Anderson não poderia ser mais verdadeira atualmente. O mercado está se afastando das marcas de massa e produção em larga escala e seguindo na direção das marcas de nicho de baixo volume. Com a internet, restrições logísticas físicas já não existem para empresas e marcas menores. Essa inclusão passou a permitir que empresas ingressassem em setores nos quais não teriam condições de entrar no passado. Isso gera oportunidades de crescimento, mas representa ameaças competitivas significativas. Como as distinções entre os setores estão se dissipando, será altamente desafiador para as empresas ficar de olho em seus concorrentes. No futuro, os concorrentes virão tanto do mesmo setor quanto de outros setores compatíveis e relacionados. Alguns anos atrás, empresas de táxi e rede de hotéis não imaginavam competir por passageiros e hóspedes com startups de tecnologia, como a Uber e Airbnb, que fornecem transporte e alojamento privados. Para detectar concorrentes latentes, as organizações deveriam começar pelos objetivos dos consumidores e avaliar as alternativas potenciais que eles poderiam aceitar para alcançar esses objetivos. As empresas também deveriam rastrear os concorrentes de fora de seus mercados domésticos. Esses concorrentes não são necessariamente corporações multinacionais. Nos últimos anos, temos observado a ascensão de grandes companhias de mercados emergentes, como a Xiaomi e Oppo, que inovam por necessidade e foram criadas em mercados domésticos desafiadores. Elas se igualam em qualidade com as grandes marcas, porém têm preços bem mais baixos. Isso é possível graças às opções online de ingressos no mercado. Altamente inovadoras e resilientes, têm todos os ingredientes necessários para expandir seus mercados globalmente. O conceito de confiança do consumidor
não é mais vertical, agora é horizontal. No passado, os consumidores eram facilmente influenciados por campanhas de marketing. Eles também buscavam e ouviam autoridades e especialistas. Entretanto, pesquisas recentes em diferentes setores mostram que a maioria dos consumidores acredita mais no fator social, amigos, familiares, seguidores do Facebook e do Twitter, do que nas comunicações de marketing. A maioria pede conselhos a estranho nas mídias sociais e confia neles mais do que nas opiniões advindas de publicidades e de especialistas. Nos últimos anos, essa tendência estimulou o crescimento de sistemas de avaliação pública como o TripAdvisor e Yelp. Neste contexto, as marcas não deveriam mais ver os consumidores como meros alvos. No passado, era comum as empresas transmitirem suas mensagens por diferentes mídias publicitárias. Algumas até inventaram uma diferenciação pouco autêntica para poder se destacar da multidão e dar respaldo à imagem de sua marca. Com isso, a marca costuma ser tratada como uma embalagem externa, permitindo uma representação falsa de seu verdadeiro valor. Essa abordagem não será mais eficaz, porque com a ajuda de suas comunidades, os consumidores se defendem das marcas ruins das quais são alvos. Os relacionamentos entre marcas e consumidores não deveriam mais ser vertical, e sim horizontal. Os consumidores deveriam ser considerados colegas e amigos da marca, e a marca deveria revelar seu caráter autêntico e ser honesta sobre seu verdadeiro valor. Somente então ela será confiável. De individual a social. Ao tomar decisões de compra, os consumidores em geral têm sido impelidos pela preferência individual e por um desejo de conformidade social. O nível de importância de cada um desses dois fatores varia de pessoa para pessoa e também entre os setores e as categorias. Dada a conectividade em que vivemos atualmente, o peso da conformidade social está aumentando de forma generalizada. Os consumidores se importam cada vez mais com as opiniões dos outros. Eles também compartilham suas opiniões e compilam enormes acervos de avaliações. Juntos, pintam o próprio quadro de empresas e marcas, que muitas vezes é bem diferente da imagem que as empresas e marcas pretendem projetar. A internet, sobretudo a mídia social, facilita esta grande mudança, fornecendo as plataformas e as ferramentas. Essa tendência continuará. Em breve, praticamente todos no planeta estarão conectados, e o que se vê é que a solução para os retardatários da internet não foram laptops baratos, e sim smartphones baratos. Na verdade, o Fórum UMTS projeta que o tráfego de dados móveis aumentará 33 vezes de 2010 a 2020. Com uma conectividade desta magnitude, o comportamento do mercado se tornará bem diferente. Por exemplo, em muitos países, pesquisa dentro das lojas usando telefones celulares para comparar preços e verificar avaliações estão virando uma tendência. A conectividade móvel permite aos consumidores acessar a sabedoria das multidões e tomar as melhores decisões de compra. Em um ambiente assim, os clientes se adaptam mais às opiniões sociais. Na verdade, a maioria das decisões de compra pessoais serão essencialmente decisões sociais. Os consumidores comunicam-se entre si e conversam sobre marcas e empresas. Do ponto de vista da comunicação de marketing, os consumidores não são mais alvos passivos, estão se tornando mídias ativas de comunicação. A Sephora, marca de produtos de beleza, vem explorando comunidades como uma nova forma de ativos de mídia. A empresa desenvolveu uma comunidade de mídia social na qual todo o conteúdo gerado por esta é incorporado à plataforma Beauty Talk. Ela se tornou uma mídia confiável para clientes que estão tentando consultar outros membros da comunidade. Seguir essa tendência não é fácil. As empresas costumam ter controle sobre as comunicações de marketing e tinham, por hábito, lidar com as reclamações de clientes de forma individual. Se, porém, o conteúdo é gerado por uma comunidade, as empresas não têm controle sobre a conversa. Censurar o conteúdo reduziria a credibilidade e também é preciso estarem preparadas para uma forte reação social quando algo sair errado. Dito isso, empresas e marcas com reputação forte e alegações
alegações honestas sobre seus produtos não deveriam ter motivo para se preocupar. No entanto, aqueles que fazem alegações falsas e têm produtos ruins não sobreviverão. É praticamente impossível esconder falhas ou isolar reclamações de clientes em um mundo transparente e digital. Resumo: horizontal, inclusivo e social. Os profissionais de marketing precisam embarcar na mudança para um cenário de negócios mais horizontal, inclusivo e social. O mercado está se tornando mais inclusivo. A mídia social elimina barreiras geográficas e demográficas, permitindo às pessoas a se conectarem e se comunicarem, e às empresas inovar por meio de colaboração. Os consumidores estão adotando uma orientação mais horizontal, desconfiam cada vez mais da comunicação de marketing das marcas e preferem confiar no círculo social, como amigos, familiares, fãs e seguidores. Por fim, o processo de compra dos consumidores estão se tornando mais social do que nunca. Eles prestam mais atenção no seu círculo social ao tomar decisões e buscam conselhos e avaliações tanto online quanto offline. Perguntas para a reflexão: quais são as tendências em seu setor que demonstram a mudança para um cenário de negócios mais horizontal, inclusivo e social? E quais são os seus planos para embarcar nestas mudanças de mercado? Capítulo 2: O paradoxo do marketing para consumidores conectados. Interação online versus interação offline. Consumidor informado versus consumidor distraído. E defesa negativa versus defesa positiva. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Muito obrigado por ouvir até aqui. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.